as pessoas falam, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de dar um passo, eu tenho medo de cair, de começar. Meu, o medo, eu falo para as pessoas, o seu medo não é de fracassar. Qual é o seu real pesadelo? Porque se você tiver com medo de fracassar, você não vai fazer nada, porque esse medo te paralisa. E aí você vai viver o seu pior pesadelo. Exatamente. Brasil, Brasil, sabe história mexicana? Pois é, a minha convidada de hoje tem uma história pra lá de movimentada para contar, mas com final muito feliz e próspero. Ela começou como designer de sobrancelhas e hoje ela tem clínicas espalhadas pelo país e agora fora do país. Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, tenho ao meu lado ela, que é maraokê, maravilhosa e vai falar hoje da minha sobrancelha. É claro, Natália Beauty! Tudo bem, Obrigada, Natália? tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, para eu vir aqui contar um pouquinho da minha história e poder inspirar outras pessoas também. Maravilha, eu que agradeço. E, gente, eu não era seguidora da Natália, e eu assisti a uma entrevista que ela deu e foi muito interessante, Natália, porque eu não consegui parar. Eu fiquei ali, foi bem aleatório, eu fiquei ali parada, assim, passou a entrevista, eu falei, vou ver, verei, quem é essa? E, enfim, e a sua história é muito, muito, muito interessante, digna de uma novela. É, muito. E eu queria entender, você nasceu aqui, quem são seus pais? Estão vivos? O que sua mãe fazia? O que seu pai fazia? Qual é a sua história? Vamos lá. Eu nasci em São Paulo, eu tenho 34 anos. Vim de uma família, meu pai português, veio de lá na Segunda Guerra, de navio, aquela coisa. A minha mãe brasileira. E o meu pai, uma criação muito rígida, né? Um pouco violenta, de família. Então eu cresci com 5 irmãos. Uma família bem grande, então imagina aquela loucura, aquela gritaria, a gente jogava copo no outro, faca e brigava, aquela família grande. Você era a única menina? Não, somos em 3 meninas e 2 meninos, Tá. Eu sou a penúltima e com 1 ano de diferença, então minha irmã tem 33, eu tenho 34, meu irmão tem 35, minha outra irmã tem 37 e o meu outro irmão só que é mais velho, mas os 4, 1 ano de diferença, 2, então era muito choque o dia inteiro, né? E um pouco de abandono, porque era muito filho para cuidar. Entendi. Então eu cresci em restaurante, meu pai tinha um restaurante por quilo, no centro de São Paulo, era um restaurante simples, da família, então eu trabalhei a vida inteira com ele, e eu fazia tudo, que foi uma das maiores escolas da minha vida, né? Então eu ficava no caixa, eu lidava com o cliente, eu ficava na balança, na recepção, então eu aprendi muito sobre humildade, sobre muitas coisas. Só que meu pai, ele era muito, muito, muito centralizador, muito controlador. Tá. Então, até os meus 25 anos, eu não podia dormir fora de casa, eu não podia viajar, eu não podia nada, porque qual que era o discurso? Mas eu não posso sair, quando eu saía 10 horas em casa. Mas por que não pode? Porque o que os vizinhos vão achar vendo a minha filha, a filha do Aquiles, chegando meia-noite? O que vão falar de mim? Então sempre foi uma coisa muito padronizada, um padrão muito grande, sabe? Até o nome dele, gente, Aquiles. Sim, Imponente, né? sim. Cheio de história E ele esse nome. quebrou o calcanhar. Mentira. Sabe como? Olha só, é português demais, né? Ele tava serrando uma árvore e ele serrou o galho que ele tava sentado, só. Tá. E aí ele, na frente da casa que a gente cresceu, lá em Osasco, aqui em São Paulo, né? Aí ele tava num galho sentado e aí ele serrando, só que o galho que ele sentou era o que tava conectado. E aí caiu, ó, ele tava uns 4 metros de altura, e aí ele segurou e pendurou. Aí ele se soltou, aí ele caiu em pé. Aí o calcanhar dele afundou. E aí ele fez jus ao nome que Aquiles, recebeu. Exato. Eu falei, seu nome atraiu o seu calcanhar aí quebrado. Bom,
E aí eu não queria, eu sempre fui, eu acho que eu fui tão presa a vida toda, tão sufocada, que um controle tão grande, que eu tinha hoje a palavra que me define é liberdade. E como a liberdade vem, né? Através da liberdade financeira. Com certeza. É a primeira liberdade, né? É. E eu não sabia que era, mas com 25 anos eu falei, bom, não saio de casa, meu pai não deixa eu viajar, e eu com aquela coisa. E sua mãe nessa história? Minha mãe, ela depende dele. Então, quem é a minha mãe? Minha mãe é a mãe. Ela não é a Sônia, entende? Boa definição, olha que interessante o uso que ela fez da língua portuguesa. Minha mãe é a mãe. É. Muito interessante isso que ela fez. Ela é a mãe e não a mulher. Ela abriu mão, ela nunca trabalhou, então ela estudou até a 5ª série. Ela é muito sábia, né? Diferente de conhecimento, ela tem um conhecimento sábio. Mas ela foi aquela mulher que, dependente do marido, totalmente do meu pai, então para comprar uma calcinha ela tinha que pedir. E aí, mas que calcinha? Por quê? Mas tem tanta calcinha no guarda-roupa. Então sempre foi esse tipo de conversa em casa. Eu nunca vou esquecer da conversa que eu tive com meu pai, que eu tinha uns 10 anos, 11, e aí foi muito, eu não conseguia olhar no olho do meu pai, de tanto medo que eu tinha dele. Medo, eu não falava. Eu lembro que um dia eu cheguei assim, para falar com ele, eu tinha uns 12 anos, meu peito estava começando a nascer. Aí eu cheguei e falei, olha pai, eu preciso comprar sutiã. Meu peito tá nascendo, né, meu seio, eu tenho vergonha. E aí, tipo, quase não deu atenção. Falou, vai lá falar com a sua mãe, sabe, machista. Não tem que ter nada, tem que viver com o que tem. Eu nunca vou esquecer essa conversa, porque eu fui, sabe quando você fala uma coisa tão importante, eu me preparei tanto para falar com ele, para sentar, porque era Treinou na frente do espelho. Várias vezes, e aí, tá bom, nem parou de olhar pra televisão. Entendi. E aí eu falei, não, eu não quero essa vida pra mim, eu não quero ser dependente, eu não quero. Então essa cena foi uma cena que te marcou. Marcou, não sei porquê, mas eu falei, eu preciso decidir por mim, eu não tenho que pedir pra comprar um sutiã. Isso marcou a minha infância, eu cresci pensando nisso. Só que eu não formei em nada, não fiz faculdade, porque como que era? Ele me acordava 5:30 da manhã para ir pro Ceasa, que é um lugar que tem fruta e verdura, Sim. E ia direto pro restaurante, porque restaurante começa a produção da comida às 6 horas da manhã. Então a gente passava no Ceasa, ia pro restaurante e começava. E eu voltava à tarde para casa e não conseguia estudar, não tinha o horário do estudo, por mais que ele cobrasse, né? Então não tinha como. Então não me formei. Com 25 anos eu conheci o meu ex-marido. Quando eu conheci... Só um minuto, por favor. Você nunca o questionou? Nunca. Pai, eu já saí do colégio, eu queria fazer uma faculdade. Não, ele incentivou. Eu comecei a fazer arquitetura. O que aconteceu? Eu acordava às 5:30 para ir pro Ceasa, trabalhava no restaurante até às 5, ia para a faculdade, chegava em casa à meia-noite, ia dormir 1 da manhã. A arquitetura é uma faculdade que precisa de tempo para fazer maquete, para fazer um projeto. Não é uma faculdade teórica, né? Eu não conseguia fazer nada. E aí eu tranquei a faculdade. 6 meses, 1 ano, não lembro exato quanto tempo. Aí falei, bom, vou para o direito porque é teoria. Não é aquela coisa de ter o trabalho artístico de fazer algo com a mão e demorar. Fiquei 6 meses, eu falei, meu Deus me livre. Direito, Deus me livre. Peguei pavor, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito prática de fazer. Eu sou muito da arte, não sou da teoria, do racional. Sou mais do negócio da emoção, assim. E aí, parei direito. Comecei só a trabalhar. Conheci meu ex-marido, e aí falei, a oportunidade da minha vida é de sair de casa. A gente se casou em 7 meses. Saí de casa, só que eu entrei na prisão maior ainda, que é um casamento. Você depender do marido é pior. Com certeza. Quando eu trabalhava com meu pai, eu tinha meu cartão de crédito, que era baixo. Eu tinha um salário de 2.000 com ele. Tinha meu cartão de crédito. Isso a gente tá falando de que ano? 2014. Tá.
E eu tinha o meu carro, que eu pagava R$ 900 por mês de parcela. Que eu fiz aquele financiamento de 60 meses, mas eu falei, eu comprei. Todo mundo foi contra, mas eu sempre fui assim, muito pra frente. Você queria ter as coisas. Eu queria ter e fazer a minha vida, eu queria. Você se considera ambiciosa? Sim, me considero. E você vê isso como um demérito? Não, eu vejo isso como uma coisa muito boa. Eu também. Assim, eu acho que Eu também, foi o que te moveu. Sim, eu Não é? sou ambiciosa, mas eu não sou gananciosa. Tem Sim, diferença, com não tem? certeza. Porque a ganância, ela é ruim. Eu não É. sei ao certo, ao pé da Não, palavra. a ambição é o desejo de ter, né? A ganância, ela está muito mais ligada ao excesso. É. Tá, desculpa, eu te interrompi. Não. E aí você foi para uma prisão muito maior. Engravidei depois de um mês. Eu fui pra prisão. Quando eu falei pro meu pai que eu ia casar, olha o nível do machismo. Quando eu falei que eu ia casar, meu pai falou, tá bom, então eu não pago mais o seu salário, suas dívidas, suas contas são do seu marido. E você já tinha dívidas? Já, o cartão de crédito, o carro. Tá. Dívida, contas a pagar. É. Não uma dívida que você havia feito de um empréstimo no banco. Só que eu não falei isso pro meu ex-marido, nunca. Simplesmente excluí, eu não contei que eu tinha dívida e meu nome entrou pro Serasa e ficou, e foi crescendo. Dívida de cartão de crédito, ela dobra, né? Triplica, mês a mês. E carro também, aí começou a entrar busca e apreensão, tudo. Mas eu falei, bom, ok, vou casar, porque eu falava, eu sempre fui muito otimista, mesmo nos meus momentos mais escuros, assim. Eu sempre sabia que eu ia sair daquilo ali de alguma forma, não sabia como, mas eu ia. Aí casei, fui morar em São José do Rio Preto, engravidei, tive minha filha aqui em São Paulo, mas aquela mulher dependente. Imagina, tudo que eu vi minha mãe, o ciclo estava se repetindo. Normal, padrão, né? O padrão se repete na geração. Você percebia isso naquela época? Não. Tinha consciência? Não tinha. Não tinha. Eu quebrei o padrão da minha família. Primeiro que eu já era a ovelha negra. Aquela que sempre apanhava, porque brigava, porque fazia, porque subia no telhado, porque ia pra casa da vizinha, por cima, fugia. Qual que é seu signo? Gêmeos. Gêmeos com Sagitário. Ai, Sagitário. Sagitário é complicado, né? E o seu é qual? Libra com ascendente em Satanares. Qual que é? Ares, eu falo que é Satanares. Satana boa. Ares, Sagitário, essa galera aí ela é meio punk, Quando quer, quer. E não tem quem tira. Fui para morar em São José do Rio Preto com a minha filha, meu ex-marido, em 2015. Comecei a trabalhar numa clínica de estética lá. Na recepção, vendia pacote, era uma clínica pequena, né? E tinha uma moça que fazia sobrancelha lá. Ela fazia micropigmentação. 2015, julho, comecei a trabalhar. Quando foi em outubro, essa moça pediu demissão e largou todos os clientes. Ela poderia ter ido embora, ok, os clientes não têm mais o serviço. Só que a micropigmentação é um trabalho que precisa de duas etapas. A primeira vez e o retoque em 30 dias. Não sei, sabe o que é, gente? Eu nunca fiz. Nunca? Eu acho que eu não preciso, vou descobrir hoje. Sim. Sempre dá pra ficar mais bonita. É? Porque é o que eu falo, a gente só realça, não muda. Entendi. Então, uma coisinha ou outra num realce, eu tô fazendo uma campanha sobre isso. A micropigmentação não é para quem tem falha na sobrancelha. Também. Assim, para quem tem uma sobrancelha muito fina. Na verdade, eu mudei um pouquinho o conceito da micro. Foi isso que me diferenciou. Mas aí, eu fiz Aí a moça saiu da clínica e todos os clientes que haviam pago o procedimento não tiveram retoque. Então, começou aquela reclamação total. E eu lá recebendo reclamação. Quando foi em dezembro de 2015, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso. Qual que era a minha ideia? Eu vou fazer o curso de micropigmentação, qualquer um. Então, entrei no Google, coloquei curso de micropigmentação. O primeiro que apareceu mais rápido foi o que eu escolhi. Não escolhi pelo profissional, pela escola, nada. Eu só queria aprender a mexer no negócio. Voltei em dezembro, comecei a atender em janeiro de 2016. Fiz os retoques, a ideia era fazer os retoques e tirar o serviço da clínica, não vender para mais ninguém. E eu continuaria sendo a gerente do restaurante, esposa do ex-marido, mãe
da Júlia. Tá. Me apaixonei. Olha que legal. Na verdade, não é que eu me apaixonei, porque eu não me apaixonei de cara, mas eu me dediquei muito. E quando eu vi que eu estava desenvolvendo, que as clientes estavam voltando e indicando outras, eu falei, eu tenho uma oportunidade de ser independente. Mas uma pergunta, essa moça saiu e aí ela deixou as clientes na mão e você foi salvar essas clientes, é isso? Foi. Só por causa dela, porque eu fiquei muito brava com ela, porque olha que louco. Quando eu comecei a trabalhar na clínica, em junho de 2015, ela fazia micropigmentação, só que aquela pintada, que já era antiga. Aí eu falei pra ela, Ana, procura o melhor curso de fio a fio do Brasil. Fio a fio era novidade, não tinha muitas pessoas que faziam. Ela procurou o curso de fio a fio, eu paguei, quer dizer, eu não, a clínica pagou o curso pra ela, porque eu defendi, falei, não, ela tem que fazer o curso de fio a fio, as pessoas estão pedindo fio a fio. Pagaram o curso pra ela. Ela fez o curso, voltou e começou a atender fio a fio. O que aconteceu? Ela falou, por que eu vou trabalhar aqui ganhando comissão se eu posso trabalhar sozinha na minha sala e ganhar inteiro? Sim. Foi o pensamento, que é um pensamento de muita profissional. Que entra, aprende a técnica e acha que sozinha vai mais longe. Entendi. Só que empreender é muito mais... complexo. Do que simplesmente achar que vai ter cliente, porque, entende? Claro. Enfim, passou. Eu fiquei muito brava com ela, porque eu sabia que era isso. E aí ela simplesmente pegou o investimento que a gente fez no curso, que era muito caro, e simplesmente saiu, levou conhecimento e largou as clientes sem retoque. Eu ainda pedi, Ana, por favor, volta para fazer os retoques, termina o que você começou. E aí ela marcava, eu marcava as clientes por 3 vezes, ela não foi. Então você imagina como estava a crise. Entendi. A clínica ia falir. Aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso. Eu não tinha outra opção. Foi tipo, eu vou fazer. Não vou pagar para outra pessoa fazer para correr o mesmo risco. Fui, fiz e me apaixonei. Comecei a atender muito lá e vinha cliente. Quando eu vi, o meu trabalho estava sustentando todo o faturamento da clínica. Então tinha um monte de profissional lá, vendedora. E aí eu falei, eu tô me esforçando para tudo que eu ganho, pagar todo mundo que tá aqui. Beleza, pensei, né? Porque chega um momento que você fica cansado. Eu trabalhava das 8 às 8, tinha cliente, feliz da vida. Beleza. Quando foi em novembro de 2016, eu me separei. Eu me separei e... eu acho que eu vou contar do erro. Não? Depois você conta em off. Tá. Eu vou saber em off, gente. Vocês não. É porque eu errei e, na verdade, foi o meu maior impulso. Na verdade, ele foi decisivo na minha vida, porque, cara, eu aprendi tanto, mas enfim. Me divorciei em novembro. Gente, já sei. Você foi fazer uma micropigmentação e fez um símbolo da Nike ridículo na cara da pessoa, a pessoa te processou. Tô zoando, gente, tá inventando. Depois eu conto. Não sei. Mas você errou. Errei. Mas por que é importante? Porque por que é importante falar de erro? Por quê? A gente só cria a nossa realidade quando a gente é capaz de imaginar a nossa vida feliz, não só da mente, mas com a intuição, com o coração, com a vontade. E quando a gente se apega a erros que a gente cometeu, a gente não se acha merecedor de uma vida como a gente sonha. Porque, eu errei, eu sou uma pessoa péssima. Então, quando você se auto-perdoa e começa a acreditar que você é uma pessoa incrível, que merece uma vida incrível, tudo muda. E eu falo muito com as pessoas sobre isso. Desapega do erro, se pratica o auto-perdão e, bola pra frente, olha pra frente, para de se pegar no passado. Minha psicóloga fala isso, que a culpa, ela não vai levar ninguém a nada e que é uma grande sabotadora de futuro. Exato. Até porque você não consegue criar uma realidade diferente se achando uma pessoa ruim. Isso. E aí voltei a morar em São Paulo, dezembro de 2016, com a minha filha pequena e com uma dívida gigante. Tinha 90 mil da dívida ali real. Mas eu tava além daquela dívida de 90 mil, eu tinha um carro com busca e apreensão.
90 mil de dívida. De cartão de crédito. E o ex-marido enchendo a paciência ou não? O ex-marido não pagou pensão, não me ajudou por conta do erro. Então ele usou esse erro para justificar a falta de ajuda. Tipo, se vira. Ah, tá. Seu erro foi no seu relacionamento. Foi. Se vira. Tá. Se vira com ela. E aí, o que aconteceu? Meu maior pesadelo. As pessoas falam, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de dar um passo, eu tenho medo de cair, de começar. O medo, eu falo para as pessoas, o seu medo não é de fracassar. Qual é o seu real pesadelo? Porque se você tiver com medo de fracassar, você não vai fazer nada, porque esse medo te paralisa. E aí você vai viver o seu pior pesadelo. Exatamente. Qual que era o meu pesadelo? Voltar a morar na casa do meu pai. E eu voltei com a minha filha, um monte de dívida. Aí naquela casa, eu não queria, porque a minha filha ia ser criada igual. Porque eu tinha que trabalhar, eu ia começar a trabalhar e ela ia ficar lá. Então eu não queria aquilo, não queria. Foi aí lá eu ia viver o meu pesadelo. E eu vivi. Porque você precisaria se submeter às ordens do seu pai, às críticas do seu pai. E aquela coisa daquela vida, você mora na minha casa, tem que ser minhas regras. Não vai sair. Não vai. E ele é autoritário, ele nem te ouve. Né? E autoritário com aquela coisa que você fica com medo. Então, eu voltei a morar na casa dele, com a minha filha pequena, aí meu cachorro, mala, eu fiz mala, fui embora e dívida. Ponto. Aí eu cheguei, né, respirei, fui pra lá e ele falou, não, vamos trabalhar no restaurante. Que era o mesmo restaurante, que hoje não existe mais, enfim. Eu falei, bom, não quero. Não, mas vamos, você vai fazer o que da sua vida? Porque lá eu ia continuar ganhando R$2.000 a vida inteira. Achando que um dia o restaurante seria meu. E eu não queria, eu tinha pavor de restaurante. Sim. Tipo, não queria. E ele falou, faz uma faculdade, vai atrás de um curso. Sobrancelha não é profissão. Então todo mundo achou que eu estava perdida. Que sobrancelha é uma coisa vergonhosa. Porque as pessoas tinham um pouco de preconceito com profissionais de sobrancelha. Geralmente quem faz sobrancelha é a vizinha, a prima, sabe? A amiga. Demorou muito pra valorizar, né? Aí eu comecei a atender um monte de cliente na casa delas. Porque eu não tinha, né? Eu ia atender na casa de uma, da outra, e saía cedo, voltava tarde. Algumas iam no sofá da casa do meu pai para eu atender, e eu fui atendendo porque eu trouxe minha malinha com as minhas ferramentas. E sempre com esse sentimento de tô incomodando, não era aqui que eu queria estar, sempre com esse incômodo dentro de você. Minha casa virou um quarto. Um quarto só, que eu falo um quarto, onde era eu e minha filha, né? Eu tinha uma bicama, guarda-roupa nosso, e era ali, mas, sabe, eu não queria aquilo para mim. Era muito pequeno. Aí eu falei, não, vou trabalhar com sobrancelha assim. Comecei a trabalhar, comecei a juntar o meu dinheiro, juntar. Aí eu aluguei uma salinha aqui na 9 de julho, de 30 metros. Era uma salinha bem pequenininha. Tinha uma divisória e tal. Prédio comercial. Comecei a atender todos os dias, toda hora. E aí eu fazia muita cliente de graça. Porque elas traziam outras. Então era uma forma de eu estar em movimento. Não tenho cliente. Cara, faz de graça. Porque você tem material para divulgar, material para postar. Essa pessoa vai falar para alguém com certeza. Sim. Comecei a fazer muita gente de graça. Começou a vir muita gente. Aí que eu fiz? Aluguei um apartamento, pagava R$2.500 nele, pertinho. Era do outro lado da Avenida 9 de Julho. Tinha 40 metros, era só isso aqui. Aí tinha um sofá, parecido com esse, todo rasgado, que era o que tinha. Uma cama, que era minha. Um colchão para ela. E uma mesinha. Ótimo, a cozinha era junto, tudo junto. Mas assim, foi a melhor sensação da minha vida. Liberdade. E assim, eu podia pagar esse apartamento, que era R$2.500. Quanto que era uma sobrancelha na época? R$800. Pra fazer a sobrancelha? Desculpa, mas parece caro, né? É caro. Não é que é caro. Como é um trabalho que dura, assim, 8 meses, 1 ano, e é um trabalho muito artístico, o valor do trabalho tá na mão.
É a sobrancelha retirada dos pelos e a micropigmentação. É. Tá. Só que o custo para fazer é R$100, é muito barato. Então eu comecei a juntar um dinheiro e eu falei, bom, olhando a previsão da minha agenda, 6 meses, eu tinha agenda para 6 meses, era muito louco. E eu era todas as funcionárias, né? Eu era recepcionista, então eu era quem recebia mensagem no WhatsApp para agendar. Só que eu sempre tive uma mente muito empreendedora no sentido, eu não vou falar para minha cliente que sou só eu. Você criava o nome. Eu criava vários nomes. Eu já fiz isso. Então... E eu pegava o nome das inimigas. Adorava. E eu colocava, eu sou tal, assistente da Nath, vamos agendar. Aí a pessoa chegava, eu falei com tal, eu falei, hoje ela não tá e tal. Mas eu recebia, eu recepcionava, e a levava pessoa embora. chegava lá e não via a assistente, aí você falava que ela tinha saído. Que ela tava de folga, que ela tava, sei lá, tinha ido tomar um café, eu sempre inventava alguma coisa. E as pessoas que chegavam ficavam esperando na recepção do prédio comercial, porque a salinha era tão pequena que não tinha onde ficar. Então subia cliente, eu atendia, ela descia, vinha outra. Tá. Então nunca tinha o risco de ter pessoas ali que precisassem de alguém para servir. Então eu fazia as contas, eu falei, bom, eu tenho R$2.500 de apartamento, R$2.500 da sala, e a escola da minha filha R$3.000, que olha que, como Deus é maravilhoso. A sala era de um lado, o apartamento era do outro lado da rua, e a escola era no outro quarteirão, que é a Nossa Senhora de Aparecida ali. Então era um triângulo de 1 quilômetro ali, 1 quilômetro ali, e 3, 2, a meu custo dava 8. Aí eu falei, maravilhoso, eu ganho, se eu fazia 10 sobrancelhas por dia, eu ganhava 8 mil por dia. Então o meu custo fixo eu ganhava em 2 dias. Maravilha. E o resto você foi guardando? O resto eu ia guardando. Você optou por pagar as dívidas ou você optou por guardar, empreender para depois sanar esse problema de dívidas? Quando eu comecei a guardar, a ideia era pagar. Porque você fica aflita, querendo sair daquilo, né? Fica. E aí quando eu juntei o dinheiro para pagar, eu resolvi alugar um espaço maior, que era 10 vezes mais o aluguel. E ele pediu 6 meses adiantado, porque meu nome estava com restrição. Uhum. E aí eu paguei. Em vez de pagar a dívida, eu dei para casa. E nesse meio tempo, o ex-marido, sem pagar nada? Sem pagar nada. Até hoje, né? Hoje, até eu tô com raiva dele. Mas hoje eu... Hoje, ele tende a... Ele assiste no camarote. Culto da vida. Ele assiste. Aí um dia falou, para de falar. Eu falei, mas é verdade. Tipo... Não preciso mentir. É mentira? Eu falo. Não, então. Aí eu falei, bom, mas sozinha, cara, eu tenho orgulho disso. Porque eu nunca tive ajuda com a minha filha. Nunca faltou nada. Nada. Então eu comecei a trabalhar muito mais. E aí eu comecei a desenvolver uma técnica diferente. Eu falava, isso é muito artificial, não é o que eu gosto. E aí eu comecei a desenvolver tramas de fios na micropigmentação mais fluidos, com movimento, com onda. Porque o fio, ele é um fio vivo. Tem movimento. Você tem micropigmentação? Que louco. Antes de começar a trabalhar na área, em 2015, antes de me mudar para Rio Preto e nunca imaginar que eu trabalharia com sobrancelha, eu fiz aqui em São Paulo. Só que ela fez aquela técnica pintada, que era muito grosso. Então até hoje eu tô removendo. Então a minha tem um pouco, mas eu tenho bastante pelo e eu tô removendo. Eu tô com bastante sombra agora, né, um lapisinho que eu pinto. Mas eu tô removendo para fazer de novo. Que casa de ferreiro, né? Espetas de pau. Mas eu amo, assim, amo. Eu sempre faço uns fiozinhos, só que como a minha técnica, ela é muito natural, então o que eu faço hoje? Antes, a micropigmentação, eles falavam que duravam em média 2 anos. Só que se passa de 8 meses, já vira uma tatuagem. Então hoje o que a gente vê é aquelas mulheres com um monte, com aquela coisa manchada, tatuada. É muito feio. Muito. Eu não sei o que é mais feio, o que é pior. É a pessoa falar sobrancelha. Nossa, não. Ou a pessoa ter o símbolo da Nike na cara. O que é pior? Os Enquete. dois. Nossa, uma vez gente, é sobrancelha. Você pode, por gentileza, nos seus cursos, me fazer esse favor? Não, deixar claro para as pessoas que é sobrancelha? A primeira coisa que as meninas
fazem hoje, que hoje eu tenho uma equipe de professoras. Primeira fala é, meninas, vamos lá, primeiro sobrancelha, não tem som. Não é porque é perto de onde passa a sombra, não tem nada a ver com isso. É sobrancelha. Isso. Então eu falei, bom, comecei a atender muito, e aí eu trouxe essa técnica diferente, que é semi-permanente. O que significa? Eu ia só até a primeira camada da pele, que é a epiderme, e o fio, com o tempo, a cor ia degradando, porque a epiderme sofre renovação constante, não é igual a derme. Que quando o pigmento é depositado na derme, ele vira uma tatuagem, não sai. E você precisou errar muito, assim, no rosto alheio? Eu nunca errei a ponto da cliente falar, não gostei. Eu sempre fui muito cuidadosa. Eu sou muito amorosa, eu cuido, eu dou carinho, eu dou um abraço. Então, isso no começo, porque eu olho os meus trabalhos hoje, eu falo, meu Deus, que coisa feia. Mas elas amavam. Porque eu acho que não era o procedimento em si, era como elas se sentiam perto de mim. E também a imagem que a gente tem da gente, a própria moda, sei lá, isso tudo muda. Se a gente pegar fotos, eu vejo fotos minhas de, sei lá, de certa época, eu falo, gente, como que as pessoas me achavam bonita? Não faz sentido. O tempo faz bem, né? Eu falo, eu também. E a percepção que a gente tem do belo, a noção do belo... Muda muito. O tempo todo. Por exemplo, eu não sei o nome que se dá a isso, mas eu vi que, não sei se ainda está na moda, que eu não sigo moda de sobrancelha. Minha sobrancelha é praticamente a mesma. Aliás, depois eu quero uma análise. É praticamente a mesma desde sempre. Eu não passo nem lápis. Agora, no momento, eu estou maquiada. Não há lápis nem sombra nela. Eu não gosto. E segue uma coisa que eu, atendendo muitas clientes, eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu ainda não entendi o porquê, que eu ainda não fui a fundo, mas 90% das clientes têm a sobrancelha esquerda mais elevada. Se você vê a sua, ela tem o arco, minha avó era idêntica. E a direita, ela é mais retinha. Talvez seja, não sei, a mania de... Mas a esquerda da maioria das pessoas é assim. É? Sim. A minha avó tinha isso muito acentuado. Mas enfim, eu vi que estava na moda um jeito de pentear a sobrancelha. Pra cima. E até com um gelzinho e tal. É moda. Sim. As coisas vão mudando. Então hoje eu acho bonito. Especialmente umas meninas com um rosto mais angelical, assim, a gente vê. Mais new face, né? Isso, exatamente. É legal, fica bonito e é só um gelzinho que ele dá chama Soap Brows. É tipo um sabonetinho que ele dá essa... E é legal, às vezes, porque é meio descolado. Ele dá uma rejuvenescidinha, fica fashion. Mas assim, às vezes, e como não é permanente, você lava, já sai. É legal, eu gosto, mas não todo dia. Sim. São momentos e momentos. Tá, é legal isso, mas já tá passando também. Viu, gente? Já ficou... Já tá vintage. Já tá. Não é mais hype, né, que eles falam. Hype, sei lá, hypado. Tá, e aí, continuando a história... Aí eu criei uma técnica diferente, chama Flow Brows. Ok. Que é uma técnica que eu falei, são fios mais fluidos, então o nome é Flow. Ficou Flow Brows e isso viralizou. Que aí eu trouxe um manifesto da beleza sem padrão. Você não precisa ter a sobrancelha igual a da colega ou da famosa para você ser bonita. E eu trouxe esse discurso e eu falava todos os dias. E eu gravava muitos stories. Então, a minha audiência... Você entrou quando, desculpa te interromper, nas redes sociais, no Instagram, por exemplo? Nossa. De modo profissional? Não, eu entrei, olha que louco, em 2015 eu fui cancelada. Antes de começar a trabalhar com sobrancelha. Em 2014, quando eu engravidei, eu não tinha dinheiro para comprar roupa de grávida, eu não tinha dinheiro para comprar roupa para minha filha. Mesmo que eu tivesse o meu ex-marido, ele não era um ex-marido que falou, vai lá comprar uma roupa de grávida para você. Vai lá, entende? Montar um... Não era assim. Então eu falei, bom, como que eu vou me cuidar? O meu medo era, como que eu vou ficar pós-gestação? Como que eu vou me cuidar? Não tenho dinheiro. Aí eu falei, bom, vou criar um Instagram para eu ganhar coisas. Porque em 2015, 2014, aquilo era ainda muita novidade. Eu criei um Instagram chamado Belas Mães. Comecei a postar a minha rotina. Começou a crescer muito rápido, porque eu sempre fui muito sincera. Só que isso virou um problema. Então, e era inocente. Por exemplo, quando a minha filha nasceu, chegou uma época que a pediatra falou, não, agora libera Danoninho.
E eu falei isso na rede social de boa. Eu fui massacrada pelas mães perfeitas. Ai, que era não sei quem mãe não sei o quê. Entendi. Tinha um monte de Instagram materno. Só que era aquela mãe de Doriana, que era, um falso moralismo imenso. E era na moda, na época, que você podia criar vários fakes e xingar, e as pessoas destilavam muito ódio. Ainda não tinha consciência do mal que isso fazia. Uhum. Então elas criavam grupos, porque eu estava crescendo, eu estava incomodando. Porque eu sempre fui muito autêntica e eu sempre fui muito sozinha. Eu nunca ia falar com alguém, o que você acha disso? Não, eu ia fazendo. E nessa época você tinha quantos seguidores? Aí eu tinha uns 70, 60 mil seguidores, já era muito. Sim. Só que em 2015, em fevereiro, antes de eu trabalhar na clínica, antes de eu fazer sobrancelha, em 2015 a minha mãe desapareceu. Como assim desapareceu? Ela jogava bingo, né? E ela foi buscar um dinheiro do meu pai de aluguel, em Osasco, e gastou tudo. E acho que ela ficou tão desesperada que ela teve um surto, pegou o carro e sumiu. Mas a gente não sabia disso até então, ela só sumiu, não voltou pra casa, só que ela sempre voltava todo dia, normal. Tá. Até porque ela não trabalhava, então ela saía, ia comprar não sei o que, mercado e voltava. Não voltou. E ela não tinha cartão de crédito, nada. Sempre foi aquela mulher dependente, né? Aí ela não voltou. Isso era uma segunda. Terça, sem notícia. E a gente começou a ir em ML, hospital, polícia, desaparecidos. Aí a gente registrou um BO. Aí começou a busca, né? Então, e na quarta, era o terceiro dia de sumiço. Eu peguei e divulguei na Belas Mães uma foto da minha mãe, coloquei desaparecida. Gente. Aí todo mundo começou a divulgar. Cara, todo mundo, ajudar. E eu comecei a pedir ajuda. E aí, na época, a Gabriela Pugliese postou. E ela era o auge. Uhum. Ela é, né? Eu adoro ela, sou muito grata. Na época, ela não tinha tantas concorrentes. Ela nadava de braçada. Quando ela divulgou, o Datena, a produção do Datena entrou em contato comigo. Gente, eu tô falando que é uma novela mexicana. Não. Eu prometi. Vocês não estão entendendo. Se você buscar no Datena hoje, põe na internet, desaparecimento mãe Belas Mães. Você vai ver todas as matérias do Datena. Eu, novinha, falando, chorando. Aí, enfim. Minha mãe, o Datena foi lá gravar quinta-feira. Falou, não, a gente vai amanhã fazer uma matéria pra gente achar a sua mãe. Eles foram na casa, aí nisso eu já tava morando em Rio Preto, peguei e vim pra São Paulo na quarta. Falei, terceiro dia de sumiço da minha mãe, morreu. Gente, que desespero. Desesperador. Meu pai, nossa, eu fiquei com muita dó. E aí eu cheguei na quarta, na quinta foram lá na casa do meu pai gravar a matéria, e todos os filhos, meu pai, meu pai, tadinho, ele ia morrer. Aí eu falei, aí eles foram gravar, aí saiu no Datena na quinta. Na sexta, nada dela. Na sexta, e com telefone, ele divulgou a matéria da minha mãe na quinta, e aí a gente começou a receber muito trote. Muito trote. Muita gente mal intencionada, do tipo, eu tô vendo ela aqui e tal. Gente. Ela tá em tal lugar, em São Paulo, tá na Avenida Santo Amaro, tá na Avenida Morumbi, tá na Avenida Ibirapuera, toda hora. Era um monte de trote. Que absurdo. E aí saiu todo mundo, os amigos, a gente ia. Aí teve um dia, mano, tadinho. É porque eu vou lembrando, né? Claro. E aí teve um dia que, tava chovendo muito na quinta. E aí uma mulher ligou e falou, nossa, ela tá aqui no farol pedindo dinheiro. Enfim, não lembrava disso. Aí na sexta, um cara ligou no celular e falou, é o carro da sua mãe, tá aqui na frente. É o carro dela. A gente divulgou a placa, né? Lá em Indiana, 400 quilômetros daqui. Aí eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho. Mas ela não quer parar o carro. Eu falei, então bate nela. Aí ele conseguiu parar ela. E meu pai se jogou no chão. Nunca vou esquecer essa cena também.
Aí ele se jogou no chão, tipo, se jogou, sabe? Começou a chorar muito. Eu falei, pai, é ela, eu tenho certeza que ela. Aí ele pegou e deu o telefone pra ela. Eu falei, mãe, é você. Ela, sou eu, filha, sou eu. Filha, ela falava, filha. Eu falei, mãe, onde você tá? O que aconteceu? Ela, onde eu tô? Não sei. Aí era ela mesmo. Aí meu pai saiu correndo. Meu pai não tinha dormido. Aí ele pegou, saiu correndo. Aí a pessoa era uma seguidora minha. Na verdade, aí o cara pegou minha mãe e levou ela pra delegacia. Porque minha mãe ela não sabia quem ela era. Ela teve um surto mesmo, ela nem sabia onde ela tava. Dormiu no posto de gasolina. Ela queria morrer, ela falava. Queria me jogar na frente do caminhão. Aí... De vergonha pelo que houve. De tão medo que ela tinha do meu pai. Água. Ela preferia morrer, sabe? E aí, é porque eu não falo muito sobre isso. Tipo, né, eu nunca contei assim, de fato. E aí, Aí meu pai chegou lá com 4h30 de viagem. Chegou lá, a delegacia ia fechar 11h30. Isso já era 10 horas da noite. Aí uma seguidora minha foi lá buscar minha mãe pra levar ela pra casa dela. Deu comida, deu um banho, sabe? E aí meu pai chegou lá de madrugada. Eu nem sei mais quem é essa seguidora. Eu perdi o contato dela. Foi tanta gente falando que eu acabei nem sei quem é essa pessoa que cuidou da minha mãe. Nunca pude agradecer. Mandar umas flores, uma mensagem. Meu pai achou minha mãe, ele trouxe ela de volta, e o Datena foi gravar a matéria de volta, né? Ah, encontramos a Sônia e tal. Só que nisso eu cheguei a uns 150 mil seguidores, por conta dessa movimentação. E o que aconteceu com essas mães? Muito ódio. E aí o que elas fizeram? Criaram um perfil falso chamado Mães Investigativas. E elas começaram a falar que foi uma invenção o sumiço da minha mãe, para ganhar seguidor. Só que isso começou a movimentar, porque aí elas começaram a buscar o meu nome. Eu tinha um carro com busca e apreensão. Elas começaram a postar na rede social. Gente. Minhas dívidas de cartão de crédito, meu nome, tudo. E por que você acha que você despertou esse ódio? Porque elas sabiam onde eu chegaria. Elas sempre souberam. Quem são elas? São muitas. Mas que hoje, que eu nem guardo rancor. Eram muitas, umas que eu nem conhecia. Esse perfil ficou tão grande que ele chegou a ter 11 mil seguidores. Falando de mim diariamente. Com fotos de antes do carro em busca e apreensão. Com foto do meu marido falando que ele me traía. Com foto da minha filha falando que ela era feia, que ela era gordinha. Um monte de coisa. Muito ruim. Aí eu não aguentei, porque era todo dia um bombardeio. Eu estava me afetando emocionalmente. Isso foi em fevereiro. Minha mãe voltou para casa, ficou tudo bem, né? Ela passou por um tratamento. E aí em junho eu comecei a sofrer esses ataques. E era muito fake, do tipo, eu sou prima dela e foi mentira mesmo. Era um fake, as pessoas acreditavam. E aí tinha um monte de gente falando, nossa, eu acreditei nessa mentirosa, fiquei com dó, compartilhei a foto da mãe dela. Foi um negócio muito pesado. Nossa, vamos bater nela, essa menina merece ser linchada. Aí o que aconteceu em junho, no meu aniversário, 4 de junho. Deu meia-noite, o meu ex-marido já estava dormindo, porque, tipo, não tinha essa coisa, meia-noite, parabéns. Tava dormindo já. Aí, o que eu fiz? Eu tava muito deprimida. Aí eu peguei e excluí o Belas Mães. E quando você excluía naquela época, não é igual hoje, que você tem 15 dias pra decidir. Você excluía, acabou, perdi tudo. Sumia. Natália, Belas Mães desapareceu do mapa. Sem aviso prévio. Esqueci. Sumi da internet. Depois eu voltei como Natália Demian, que era o nome do meu ex-marido. E aí eu não avisei ninguém, porque eu não tinha contato com ninguém. Era só ali no Instagram. Aí comecei a postar uma foto daqui. Comecei a fazer sobrancelha em dezembro de 2015, janeiro de 2016. Comecei a postar as fotos lá. Depois que eu comecei a crescer, aí o meu nome saiu de Natália Demian, claro. Aí virou Natália Makeup. Aí depois veio pra Natália Beauty, que é hoje, né, que tem os negócios. E aí hoje, até hoje, eu recebo mensagem do tipo, nossa, eu lembro de você, daquele massacre que você sofreu, você é uma águia. Como você saiu, olha o que você se tornou hoje. Aquelas mulheres devem estar
te odiando mais ainda. Falei, não tem problema. Eu sempre fui muito de não guardar rancor de ninguém, sabe? Ninguém. E teve uma história sua relativa ao Big Brother? Teve. O que foi? Você Cara, foi? olha Você que participou loucura. do BBB? Não, mas no último Big Brother, não nesse agora, que eu acho que não foi legal esse, mas o outro, que estourou. O que eu fiz? Uma operação pós-BBB. Quando os participantes saíam da casa, eles saíam sem estrutura, sem cuidado, eles saíam cansados, sem cuidar. Acabados. Acabado, sem fazer sobrancelha. Tudo. Nossa Senhora. Lábio. Eu não tenho autoestima pra andar na rua sem a sobrancelha feita. O lábio também, micropigmentação, hidratação. E eles têm uma agenda cheia a partir das 7 da manhã. Ana Maria Braga, né, a Fátima e não sei o quê, e é o dia inteiro de Globo. Aí você recalchutava os caras. Aí que eu falei, o que eles fazem das 2 às 7? Nada. Aí chegava todo mundo acabado na TV. Eu falei, não, vamos levar uma operação pra lá. Eu ficava no mesmo hotel que eles iam, pós-BBB, pegava 2 quartos, um quarto eu montava uma mini clínica, então as minhas profissionais iam, eu mais 2, e a gente levava o participante, cuidava dele inteiro ali, recalchutava. Eu comecei a levar maquiador pra já deixar ela pronta. Isso foi um projeto que você criou e ofereceu pra Globo? Não falei com ninguém. Eu falava direto com... Eu entrava no perfil do Big Brother, do Brother, da Brother, homem também, que a gente cuidou do Gil, tudo. E falava, oi, eu sou Natália Martins, e eu queria oferecer a nossa equipe, que é videomaker. Aí eu comecei a fazer, eu montei uma puta equipe, falei, eu levo o videomaker pra produzir conteúdo dele, pra ele já ter conteúdo pra postar, porque ele não consegue fazer, tipo, como que eu vou fazer? Entende? Não, Eu levo uma maquiadora, um maquiador pra deixar ela pronta, eu faço os procedimentos nela, que são super naturais, que vai dar um up, e eu levo stylish. Mas calma, não havia nenhum tipo de impedimento, porque a Globo manda em tudo. Não. Que essas pessoas fazem? Não, foi uma loucura, não. E as pessoas respondiam, nossa, legal, eu sou assessoria dela, me manda mensagem no WhatsApp. E a gente começava a conversar. Aí eu explicava, eu fico no mesmo hotel que vocês, o meu quarto é separado, eu monto uma clínica, eu cuido de tal pessoa, Sara, Thaís, todo mundo. Gente, você é muito esperta, muito inteligente. Aí eu fui e eu ia. E aí eles te divulgavam. Exato. E aí você foi ganhando seguidores. Muito. Por quê? Porque imagina que ele sai do BBB, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Um minuto de silêncio. Já sei o que eu vou fazer. A pessoa sai do BBB e vem pra mim pra aprender a falar. Pronto, né? Pronto. Pô, gente, Globo, é isso. Por quê? Porque vai passar vergonha. Né? Vai ficar chique, vai ganhar dinheiro. Vai se posicionar como autoridade, né? Porque, a fala, a linguagem é importante, né? Muito, muito. Eu preciso fazer um fono para desenvolver, falar para fora, tô no caminho. Mas, e aí eu ia no BBB e todo mundo, como você fez? Como você fez? A Globo te contratou, o BBB? Não! Tipo, só que aí a Globo percebeu essa movimentação e falou, que em vez deles me contratarem, e eu não tinha, ninguém me pagava nada. Eu ia, pagava passagem pra todo mundo. Porque a primeira vez que surgiu a oportunidade foi com a Sara. Eu tava grávida, né? 4 meses, 5. E todo mundo falou, até meu marido atual falou, você vai lá, você tá louca, você nem sabe se vai dar certo. Você vai gastar pra ir pra lá, você nem sabe se é ela que vai sair. Porque eu ficava olhando a porcentagem, né? E sempre dava certo. Então eu fui sem certeza nenhuma. E deu certo. Chocada. Você gosta de ver na emoção. E foi, tipo, uma das maiores ações do grupo. Que, assim, e que todo mundo ficou nessa dúvida. Como ela fez? Tá, daí a se tornar essa pessoa que tem várias clínicas. Hoje, como que é? Você abriu uma em Portugal? Como que está? Portugal a gente está para abrir agora no final de outubro, novembro. Ela tá já em reforma, projeto, tudo lindo. A gente já tá com um projeto pronto para Miami. E agora a gente está abrindo-as aqui no Brasil, né? Então a gente tem a matriz ali na Rebouças, tem a clínica no Shopping Vila Olímpia, no Shopping Anália Franco, e a gente inaugurou semana passada o do Iguatemi Campinas. E assim, a gente já está faturando no Iguatemi Campinas, que abriu semana passada, 10, 12 mil por dia, que dá uns 200 mil. Então,
Isso é muito. Quando você fala a gente, você cresceu a ponto de ter sócios, de criar um grupo? Não, hoje ele é um grupo. Mas hoje ele é um grupo e não tem sócio. Tem sócio ali, meu marido. Então a gente vai abrindo o CNPJ, tem que ter, porque eu acho que não dá para ser o mesmo em tudo, é só isso. Qual que foi o pulo do gato, assim? Porque a gente ouviu aqui a sua história, que é uma odisseia. E a gente vê que você foi lá e tal, e cobrava bem. Essa história é muito semelhante à minha, inclusive. Não é à toa que a sua assessora, a Mari, nos aproximou. É muito parecida. Sou formada em letras pelo UFMG, fui demitida de 10 pré-vestibulares. Eu trabalhei em 13, fui demitida de 10. Um era meu, o outro faliu. Ou seja, só um não me demitiu. É mais ou menos, né, que é aquilo que a gente chama da saga do herói, que você sofre, depois todo mundo te fala não, blá, blá, blá. E eu cobrava muito caro e atendia, dei aula particular e tal, abri o meu cursinho com apenas 3 alunos numa sala pequena. Enfim, é uma história muito semelhante. Que eu vou fazer meu podcast e te chamo pra... Ótimo, vai ser um prazer. A minha história é muito engraçada. Ela é engraçada, porque arrisquei, fui parar no Danilo Gentili, dava aula na balada, fui capa do G1, só terremoto, gente, eu fui capa do G1. Entrei no Instagram quando ninguém... Enfim, eu tenho uma história muito... Quando ainda era mato. Em 2015. E todo mundo riu de mim, blá, blá. Só que, assim, eu sei de uma coisa, sempre existe um ponto em que a chave vira. Porque... uma coisa é o dinheiro começar a sobrar e você ir guardando o seu dinheiro e nananã. Outra coisa é o ponto em que o dinheiro começa de fato a se multiplicar, mesmo. Que ponto que foi esse? O que houve que ocorreu isso aqui? Quando eu comecei a passar o meu conhecimento e ensinar tudo que eu sabia para profissionais que eu contrataria para trabalhar comigo, fazendo o que eu fazia. E aí eu comecei a multiplicar e hoje eu tenho vários profissionais, tanto que eu não atendo mais, eu não estou mais na operação. Por isso que hoje o valor para fazer comigo é R$ 6.200, é bastante, mas ainda tem lista de espera. Olha, é muito louco. A cliente quer fazer. R$ 6.200. Não é pela sobrancelha, não. É para estar comigo. Olha, porque você virou uma marca de luxo. Isso. E nem só de luxo, acho que é a força, sabe? Do que eu passei, do que eu passo... das coisas que já aconteceram na minha vida. Então, as mulheres se identificam muito. E a mulher quer, e ponto. E o que você teria para dizer hoje para quem falou com você que sobrancelha não dava dinheiro, que não ia dar certo? O meu resultado fala por mim, né? Ela é educada. Ela é educada. Eu falo, ai, queridinhos, desculpa, né? I'm so sorry. Você não acreditou, você eu tô aqui, notou. Eles estão ali, eu falo, dá licença. Baba, baby, baba. É tipo isso, eu sou... E eu falo, imagina, se não acreditou, fica tranquilo, faz parte, mas naquelas, né? Ai, bem feito. E na clínica hoje você tem o quê? Você faz a micropigmentação... Você não, né? As suas funcionárias, elas fazem a micropigmentação. Hoje eu chamo de nanopigmentação. Tá. Micropigmentação, pra mim, já é uma coisa muito ultrapassada. Muito cafona. Que é aquela coisa antiga. Então aí eu trouxe a nano, que é uma coisa sutil, que dura 6 meses. O que é muito bom. Porque o rosto muda, a gente vai mudando. Imagina a mesma sobrancelha há 20 anos. Não dá. E aí a gente faz sobrancelha, né, a nano. A gente faz lábio, que é a nanopigmentação labial também. Rosto, que tem um procedimento novo, que é lançamento, chama Shining Face. Ele é um procedimento que ele equaliza a cor do rosto, e é muito louco. Então eu desenvolvi um pigmento cor da pele com baixa carga pigmentária de vários tons. Faço um microagulhamento leve com ácido hialurônico puro. Ponho esse pigmento junto e ele dá uma equalizada no tom da pele. E ele não mancha porque a carga pigmentária dele é muito baixa. Tá. Então ele dá um efeito glow e brilho 1 mês. E é imediato, além de deixar super fininha a pele. Chama Shine Face. Tem micropigmentação capilar, tem micropigmentação de areola, tem micropigmentação de cicatriz, estria, delineado de olhos, e tem os serviços básicos de embelezamento, que é o lash lifting, o brow lamination de sobrancelha,
a depilação na linha, que é a epilação. E cílios? Também. Você poderia, por obséquio, dar um recado aqui para as pessoas? O que é por obséquio? Por favor. É um por favor mais chique. Gente, por obséquio. Por obséquio. Dê um recado às pessoas. Diga às mulheres que aqueles cílios que parecem Pelo asas amor de de borboleta... Não, pelo amor de Deus. Explique para elas que isso depõe contra. Que nenhum homem acha aquilo bonito. Nenhum. E é nenhum. E que é nojento. É nojento por quê? Porque é um negócio preto. Preto. No segundo dia cai 2. É. Aí fica parecendo um degrau. Aham. Aí a pessoa tá com o negócio aqui, ó, até venta. Isso, parece um leque, uma sobrancelha, uma borboleta. Aí aqui não tem pelo tanto, porque, né? Aí quando a pessoa não tá maquiada, fica aquele negócio preto aqui, assim, aberto. Isso. Meu, aquilo me dá pavor, dá vontade de arrancar. É horroroso. As mulheres precisam... E outra, não é higiênico, feio, é higiênico. Feio, não, é nojento. Não é higiênico, feio, tá? é feio. É feio. É feio. Uma campanha para que você deixe de usar essa taturana, essas 2 taturanas... Pretas. horrorosas. No cílio. Nos cílios. Eu acho que... Eu não sei se eu tenho um outro termo, mas empobrece a pessoa. Eu não falo de dinheiro, mas aparência. É, porque tudo o que é exagerado é cafona. Exato. A elegância está no equilíbrio. Então, isso vai valer para a sobrancelha muito preta, para os cílios, para maquiagem, para unha enorme. Nossa. Você pode até ser estiloso, uma unha grande. A gente vê essas cantoras de hip hop e tal. Mas uma coisa é, você quer ser estilosa ou você quer ser elegante? Claro, né? Se eu estivesse aqui com uma unha desse tamanho, pontuda, fluorescente, cheia de borboleta, de pedra, não é legal, né? Eu não acho. Nem eu, é um gosto meu, assim. Eu também não... Eu sou do menos pro mais, eu gosto da coisinha delicada, assim, do mignon. E não usem cílios. Tem colocação de cílio que é aquela coisa mais natural, que fica legal. É. Que quando cai um ou outro, não parece, porque é só um efeito... Ele não é um efeito completo, é pouco. Então dá uma diferença, mas não é aquela coisa pesada. Agora, para finalizar, eu ainda tenho umas 4 perguntas para te fazer. Minha sobrancelha, qual que é a situação dela, gente? Ela é linda, ela tem bastante pelo. Você tá só com o pelinho dela aqui? Só, tem nada, não passei nem... Você corta, faz a design? Sim. Você que faz? Não. Eu vou ao salão. Deixa crescer pra gente fazer. Deixa crescer muito. Muito. Muito, porque eu vou mudar o formato. Não vou mudar o formato. Mas eu sei que aqui cresce um pouco de pelo aqui embaixo. Só pra gente dar uma descida no ângulo dela e subir a ponta. Porque aqui, o seu início aqui embaixo, ele tá mais baixo do que essa. Essa é mais reta e essa desce. Então eu consigo melhorar esse bico pra ela dar uma descida no ângulo, sabe? Você tá vendo, né, gente? Acabei de criar a intriga com a moça que faz a minha sobrancelha. Não. É só porque ela pode dar continuidade no desenho. Mas eu sou... Assim, eu não vou falar que eu sou muito boa, mas eu tenho um olhar para beleza, eu identifico imediatamente o que a pessoa poderia fazer para ficar mais bonita. Um olhar clínico. Não sei te explicar, um olhar artístico pro belo. Que maravilha. É, porque a beleza, eu falo que a beleza não é a aparência ali. A beleza, ela é a essência. Não é à toa que você tem esse sucesso todo. É, sempre além. Agora, uma pergunta ficou na minha cabeça. Você falou do auto-perdão. Mas você conseguiu perdoar o seu pai? Perdoei. Muito. Na verdade, ele foi um dos grandes... O que eu passei na infância, naquela coisa, no meu maior pesadelo, foi o que me impulsionou a ser quem eu sou hoje. Então, na verdade, hoje eu sou muito grata. E aquela moça que me deixou lá na mão na clínica, a Ana, eu sou tão grata a ela. Eu tenho um curso avançado para fios. Uma vez eu fui olhar esse curso, porque eu olhava, né? Isso faz 2 anos, eu ainda ministrava. Fui olhar a lista de alunos, eu vi Ana não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, essa Ana, o código dela é 17? É. Eu falei, a menina que saiu e me fez entrar na área, que eu fiquei muito brava com ela. Eu sou muito grata. Liga pra ela e fala que o curso é de presente. Aí foi super legal. Olha como o mundo dá voltas. E tem várias voltas assim na minha vida, várias histórias que eu falo, meu Deus, é a sincronicidade do universo. E assim, tudo que a gente faz volta muito rápido. É, verdade. Maldade e bondade.
Então, hoje eu vejo as pessoas sofrendo, mas se ela parar para ver, foram todas as decisões, escolhas que ela fez que faz com que ela tá no lugar hoje. Aí eu vejo um monte de gente reclamando, ai, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho cliente, porque eu não tenho tal, porque eu tô sofrendo, ai, meu marido. Quanto mais você falar, mais você vai ficar sofrendo. Continua falando que você vai ficar no mesmo lugar. E hoje você é palestrante também. Sou, menina. Vou palestrar em Harvard em setembro. Gente, que chique! Vou dar 2 palestras, uma do case e uma da técnica, Flow Browse, que foi super disruptiva, que trouxe esse movimento natural para o Brasil. Que eu fui uma pioneira do natural, né? Não foi do fio a fio, porque quem fazia fio a fio fazia pauzinho. E eu trouxe a ideia da onda, né? E é muito legal. E aí, hoje eu dou um monte de palestra, eu falo, meu Deus, eu não tive nem tempo de me preparar, sabe? De preparar a palestra, ou a voz, ou tal. Eu fui fazendo, fui indo, as pessoas, eu tô indo, e tô me desenvolvendo. Eu criei um curso, gravamos agora, ele irá ao ar em setembro. É um curso em que eu ensino as pessoas a falarem em público. Olha, preciso. Dividido em 3 partes. A primeira parte é sobre o não verbal, para onde olhar, como gesticular, como andar, tudo do aspecto do não verbal da palestra. Que é 80%. Depois dos aspectos verbais, por exemplo, as pessoas têm mania de começar uma palestra e elas falam assim, então, para quem não me conhece, meu nome é fulano, é óbvio, porque quem te conhece sabe o seu nome. Sabe? Então eu falo sobre os erros que as pessoas cometem quando elas falam em público. E a terceira parte é sobre argumentação. Como lidar, por exemplo, com uma pessoa na plateia, uma pessoa agressiva. Técnicas para sair de perguntas difíceis. E por aí vai. Serve para quem tem um público de 10 pessoas, de 5, como para quem tem um público de 500 pessoas, de 1.000 pessoas. Quando ele estiver disponível, eu vou te falar, porque vai ser muito interessante para você. Nossa, eu quero muito. Muito. Isso é bem bacana. E, Natália, eu sempre termino com 3 perguntas idênticas para todos, tá? Tá. Para quem ou para que você dá nota 0? Uma coisa que me irrita muito. Ingratidão. Para ingratidão, nota 0. Para quem ou para que você dá nota 10? Para mim. Maravilhosa! A gente vai virar amiga. E eu não falo isso com arrogância. Tem uma palavra, me ajuda. Tem uma palavra que quando você... Uma vez eu fiz um podcast com o Joel. E ele falou, se você tivesse uma pessoa que você admira, tal. E aí eu demorei, é verdade. Eu falei pra ele, eu me admiro muito pelo tudo que eu passei. Ele, nossa, foi muito bonito, porque não foi arrogante, foi de forma... Genuína. Não foi genuína que ele falou, ele usou singela. Não, ele usou uma palavra que ele falou quando a pessoa se admira e tal. Natural. Não, foi uma palavra muito difícil. Autêntica. Não. Foi uma palavra difícil. O que ele quis dizer com essa palavra? Que foi de forma humilde. Foi do tipo, eu sei quem eu sou. Bem, descobriremos. Eu Descobriremos. Não tô sabendo. Tipo assim, eu sei quem eu sou. Não foi. Eu vou perguntar pra ele também depois. Mas foi uma palavra muito legal. Muito legal. E eu me dou nota 10 por tudo que eu passei. Porque eu não sei da vida de ninguém. Eu sei o que você me fala da sua, eu sei o que ele me fala da dele, eu sei o que a Mari me fala da dela. E ok, dar 10 baseado no que a pessoa me fala, o que eu conheço dela, é pouco. Eu me conheço inteiramente. Sei todas as minhas intenções, tudo que eu passei, tudo que eu passo. Então, se eu posso dar... Lúcido. Se eu tenho... Foi isso que ele falou? Não lúcido. foi. Mas vamos lembrar. Se tem uma pessoa... O povo em casa também está assim. Eu vou lembrar, eu vou mandar um áudio para ele. Se tem uma coisa se tem alguém que eu posso dar uma nota, se tem uma nota que eu posso dar para alguém, é para mim, no direito. Né? Eu não tenho direito de dar nota para alguém baseado no que eu acho. Entendi. Primeira vez que alguém responde isso aqui. É? E para terminar, uma porque pergunta, as pessoas não têm... Uma pergunta cuja resposta ela é sempre metafórica. Pergunta de professora de português. Na vida, você prefere sujeito ou predicado? Eu não sei nem a diferença. O sujeito é aquele que faz a ação, é
é aquele responsável pelo verbo, é aquele que pratica. O predicado já é a parte da frase que contém as informações sobre o sujeito. São as características, é aquilo que a gente atribui ao sujeito, é o que se fala sobre ele. Aí, metaforicamente, quem escolhe o sujeito o faz porque acha que a pessoa que é a dona geralmente é isso aqui, ela que é a dona da vida dela, ela que faz e que acontece, que ela prefere ser sujeito. Ah, não, eu sou sujeito total. Já sabia. Não precisava nem ter explicado. Total. É que eu não sei termo de português, assim. Eu acho incrível. Mas nem tem obrigação de saber. Mas eu acho incrível. E você não é a primeira, vários aqui não sabem, tá? E o predicado, geralmente quem escolhe o predicado já é quem tem uma alma um pouco mais humilde ou quem tenta parecer mais humilde, digamos assim. Que pelo visto não é o seu caso. E ok. Não que eu não seja humilde, porque eu não me acho melhor que ninguém. Nunca. Nem pior que ninguém. Eu sou eu. O que eu quero dizer você não tem problema em se dar um 10. Em me reconhecer, sim. Isso. Então tá ótimo. Não tenho. Então você é sujeito, você não é predicado de jeito nenhum. Natália, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande. Você se emocionou, foi lindo. Nossa, e eu nunca me emociono, né? Nunca me emocionei. É o pão de queijo da Casa da Mineira. Nunca você aconteceu. Se sentiu em casa. Nunca, porque eu também revivi, né? Assim, foi um momento que eu me permiti reviver aquela lembrança também. Porque era um bloqueio. Eu começava a falar e já... Mas hoje eu me permiti. Obrigada. Deus te abençoe. Muita coisa boa pra você. Obrigada. Gente, essa foi a história de Natália Biuri. É Martins? Martins Biuri, Natália Martins, né, seria, mas hoje eu sou a Natália Biuri, né, eu vou mudar meu RG, acho. E ficou bem sonoro, ficou muito bom, Natália Biuri. É isso, gente, muito obrigada. Obrigada a você. E até semana que vem. Beijo.